Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. A gente vai repercutir agora o que acontece no cenário político, na CPI da pandemia, inclusive como está a vacinação, os contágios ainda pelo Covid-19, com um entrevistado que é médico, parlamentar e ocupou o cargo de mais alto escalão no Ministério da Saúde. A gente está falando do Alexandre Padilha, ele que é deputado federal pelo PT de São Paulo, médico infectologista e ex-ministro da Saúde. Oi, Padilha, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco. E nós vamos falar tudo isso num dia muito especial, que é o Dia Nacional da Saúde, dia 5 de agosto. É um dia de luta pelo SUS, pelo direito à saúde, pelo acesso ao tratamento, pelo acesso à vacina e pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde. Muito bem, Padilha, mas vamos começar aqui falando do que está acontecendo lá na Câmara, né, dos Deputados, na madrugada desta quinta-feira. A comissão especial que analisa a reforma eleitoral adiou a votação do relatório da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, sobre o Distritão, que estabelece aí as novas regras para a eleição de deputados federais e estaduais em 2022, né? Parlamentares contrários, usando aí o tempo de liderança, conseguiram obstruir a votação. O presidente da comissão especial, Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, ele propôs a retirada de pauta do texto para tentar construir um acordo para votar a proposta de emenda à Constituição na reunião marcada para a tarde de hoje, né? Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar a PEC diretamente no plenário na terça. Qual que é a expectativa aí sobre essa tramitação do Distritão, Padilha, e quais os prejuízos que ele traz? Olha, a expectativa é de continuarmos com muita luta, muita briga. A base bolsonarista, e o presidente da Câmara opera essa base bolsonarista, tenta enfiar a goela abaixo do Congresso Nacional, primeiro o chamado voto impresso, que é um retrocesso para abrir uma avenida para fraudes eleitorais, para o Bolsonaro criar um tensionamento durante a apuração. As pessoas às vezes até se esquecem, mas quando você tinha votação impressa, eles demorava 2 semanas e meia para terminar a apuração. Imagina o que Bolsonaro pode fazer nesse país, estimulando as milícias, estimulando sua horda violenta, enquanto tiver 2 semanas e meia as pessoas contando votos em escolas, em ginásios, país afora. E agora, essa base bolsonarista e uma parte de deputados que são parlamentares hoje, que só pensam neles, pensam qual que é o caminho mais curto para garantir sua reeleição, vem com essa tese do voto do distritão, que na prática é um voto, é uma forma de votar que, em primeiro lugar, beneficia muito quem já é parlamentar. Eu sou deputado federal, no meu primeiro mandato, mas sou contra essa ideia do distritão exatamente porque eu defendo que você possa sempre ter renovação na Câmara, a possibilidade de outras pessoas poderem entrar. O distritão vincula muito a quem já é deputado a maior chance de ser reeleito. E a segunda questão é que o distritão, ele na prática, ele despreza o voto de milhões de brasileiros. Por quê? Porque hoje em dia, como que acontece? Você decide votar para um deputado, para uma deputada, se esse deputado eventualmente não for eleito, o seu voto contribui para que um deputado daquele partido que você votou possa ser eleito, possa ocupar aquela cadeira. Com o distritão, se você não votar numa pessoa que foi os 70 mais votados, o seu voto é desprezado, porque ele não conta absolutamente para nada. Então, o distritão, ele despreza o voto de milhões e milhões de brasileiros. Então, ele é antidemocrático por si só. Não à toa, nenhuma democracia consolidada no mundo adota esse sistema. Ou se adota sistemas onde todo o seu voto vai para uma lista que o partido define, ou se adota o sistema como o nosso, que é esse voto proporcional, ou se adota o sistema do distrital, que você vota no mais votado ali no seu território, no seu bairro, no seu distrito. Ninguém despreza o voto de milhões como eles estão propondo que se despreze. Então, é muito ruim essa proposta e faz parte dessa tentativa da base bolsonarista de reduzir a participação das pessoas, reduzir a possibilidade de renovação
na política e de que outras lideranças, sobretudo, cada vez mais tem estimulado lideranças mulheres, lideranças negras, negros, jovens, pessoas que podem surgir ali de uma liderança regional que possam participar da política brasileira. Perfeito. Falando em bolsonarismo, a gente viu, inclusive, um vídeo que você enviou, né, e viralizou imediatamente em relação ao que aconteceu em Araraquara, né? A Câmara Municipal de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, rejeitou nessa terça-feira o pedido de impeachment do prefeito da cidade, o Edinho Silva. Foram 13 votos contra, 4 a favor. A denúncia foi apresentada por Wagner Tadeu Silva Prado, Coronel Prado do Podemos, e de acordo com o pedido de impeachment, que também é assinado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, o afastamento deveria acontecer por supostas irregularidades na compra de respiradores durante a pandemia. Enfim, como é que você viu essa vitória do Edinho? Marilu, primeiro é uma vitória não só do prefeito Edinho, da secretária Eliana, que é a secretária de saúde, de toda a prefeitura, mas uma vitória de uma cidade que decidiu se unir a partir da liderança do prefeito Edinho para colocar a vida em primeiro lugar no enfrentamento à pandemia. Araraquara vem sendo a principal referência, não só para o estado de São Paulo, não só para o Brasil, mas também uma das grandes referências internacionais hoje, de uma forma bem sucedida de enfrentar essa que é a maior tragédia humana. Contra tudo e contra todos, contra toda a movimentação feita pelo governo federal. Eu, por exemplo, fiz emendas parlamentares da nossa atuação para Araraquara ano passado mais de R$1 milhão, esse ano mais de 2 exatamente porque o governo federal, o Ministério da Saúde, não tem repassado os recursos que poderia repassar para Araraquara, ou seja, Araraquara sofrendo quase um bloqueio por parte do governo federal. E a cidade resolveu responder a isso de forma muito rápida, porque foi uma situação, seria patético, mas não é só patético, é absurdo porque se utiliza recurso público para isso. Os deputados Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, né, os dois linhas de frente aí do bolsonarismo, saíram dos seus lugares para ir até Araraquara na segunda-feira, fazer uma entrega de um pedido de impeachment na Câmara Municipal, e para criar uma mobilização em torno disso, eles pegaram recursos de cestas básicas, que é aquele movimento das motos, teve que pagar aqui na cidade de São Paulo para fazer aglomeração, e organizaram uma entrega lá, que é um absurdo, não a entrega de alimentos, acho que todo mundo, quem quiser prestar solidariedade pode fazer, mas você pode fazer isso de forma articulada na cidade, com as entidades da cidade, com a rede de proteção social que foi criada em Araraquara, tem um comitê de solidariedade em Araraquara que pega as doações, faz ações permanentes, a prefeitura tem uma transferência de renda só da prefeitura, um auxílio emergencial que a prefeitura construiu, está todo mundo enfrentando situação grave, tá? Outro dia essa turma fez uma ação que saiu daqui do CEAGESP, da região metropolitana de São Paulo, botaram os caminhões, botaram as hortaliças lá nos caminhões e atravessaram de São Paulo até Araraquara para entregar esses alimentos, e passando, falando, a fome está em Araraquara. Não, a fome está na região metropolitana de São Paulo, está na região metropolitana de Campinas, atravessaram todas as regiões para chegar em Araraquara para fazer uma luta política. Mas o que eu acho que é forte, viu, Marilu, é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli apresentaram o pedido de impeachment na segunda, na terça-feira a Câmara rejeitou por 13 votos a 4. E o Rodrigo Maia e o Lira estão sentados há meses em pedidos de impeachment do Bolsonaro. Então, acho que a Câmara Municipal de Araraquara deu uma lição também para o Congresso Nacional, que tem que botar para votar os pedidos de impeachment do Bolsonaro o mais rápido possível. Se eles tiverem força para rejeitar, rejeitem. Mas eu acho que eles têm medo, porque quando botar para votar, a gente vai poder saber que deputado está a favor ou não, vai criar o placar do impeachment, e aí muito deputado que está abraçado com o Bolsonaro vai largar o Bolsonaro. Perfeito. Agora vamos para a CPI, Padilha, a CPI da Covid, ouviu nessa quarta-feira o Marcelo Blanco, ele é tenente-coronel da Reserva do Exército, ex-assessor do Ministério da Saúde. Os senadores questionaram o Blanco sobre a participação de negociações junto com o policial militar Luiz Paulo Dominguete, né, para intermediar aí a venda da AstraZeneca. O coronel disse que o propósito dele era negociar vacina para o mercado privado, né? Negou no encontro também no restaurante
restaurante em Brasília que Roberto Dias, o ex-diretor do Ministério da Saúde, né, tivesse pedido propina de $1, como já tinha afirmado o Dominguete na CPI, né? O senador Alessandro Vieira chegou a revelar durante a sessão, né, que o Marcelo Blanco e o Dominguete participaram aí de 108 ligações em um mês, né? Qual que é a análise, Padilha, que você faz desse depoimento? Como é que vê mais um coronel envolvido nesse escândalo? Bom, Marilu, está escancarado o esquema de corrupção, de mamata que Bolsonaro construiu no Ministério da Saúde a partir das suas intervenções. Primeiro, quando ele faz a intervenção militar no Ministério da Saúde e tira do Ministério da Saúde vários servidores que ocupavam postos chaves na negociação de vacinas, de grande compra de medicamentos, inclusive negociação internacional. O Ministério da Saúde tem uma grande tradição disso, desde a época que eu era ministro da Saúde. Nós nunca, para tratar de vacinas, tratar de produtos estratégicos do Ministério da Saúde, a gente nunca negocia com intermediário, não conversava em roda de chope. A conversa era pública, direta, institucional, com os presidentes, com os diretores dessas grandes indústrias internacionais. Até porque não interessava apenas o Ministério comprar a vacina, interessava em transferir a tecnologia para o Brasil, para que a gente fosse soberano na produção dessa vacina, como nós somos para a vacina da gripe, para a vacina do HPV e outras, a gente fez a transferência de tecnologia na época que eu era ministro. Então, primeiro tem a intervenção militar que esculhambou a organização do Ministério da Saúde. Mas mais do que isso, depois Bolsonaro assinou uma medida provisória, que é uma medida provisória que muda as regras de compra de vacinas e produtos para a Covid-19 no Ministério da Saúde. No dia que Bolsonaro assinou essa MP, no dia que ela foi votada, isso aconteceu em fevereiro, Marilu. Eu estava como líder da bancada do PT naquele dia da votação, eu denunciei. Se vocês quiserem pegar, no dia 23 de fevereiro, está lá a fala no encaminhamento da votação. Eu dizia ali, isso aqui é a montagem de um grande esquema de corrupção. Porque Bolsonaro, com aquela MP, estava mudando regras básicas da compra. Por exemplo, ele estava autorizando o Ministério da Saúde a antecipar o pagamento da compra de vacina antes da chegada do produto. Segundo, se caso a empresa não entregasse o produto no volume adequado, contratado, a empresa não era obrigada a devolver o dinheiro. Terceiro, o Ministério não podia punir a empresa por isso. Quarto, uma empresa que não tivesse em condições de fazer contratos com o serviço público, porque, como por exemplo a Global, né, que foi excluída por conta da ação do TCU na época do Ricardo Barros, se ela fosse a única detentora daquele produto, o Ministério da Saúde estaria autorizado a fazer contrato com ela. Ou seja, estava se montando o manual da corrupção. Quando você monta um manual como esse, abre-se a porta para qualquer aproveitador. E aí tem aproveitador civil, tem aproveitador militar, todos eles foram lá tentar mamar nessa mamata criada no Ministério da Saúde de Bolsonaro com o recurso da Covid-19. Agora, Padilha, falando ainda da CPI da Covid, né? A CPI vai ouvir hoje, logo mais às 9 da manhã, o Ayrton Antônio Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel. Ele é empresário, era o homem aí de confiança do Pazuello. Ele atuou por vários meses de forma informal, né? E segundo autoridades da área da saúde, em estados e municípios, era ele que era o ministro realmente de fato durante a gestão de Pazuello. E, enfim, como é que você, enfim, qual que é a sua expectativa em relação ao depoimento de hoje? A CPI, ela tem um papel muito importante, Marilu. Primeiro, ela já provou que Bolsonaro não quis controlar a pandemia. Tem vários documentos já que mostram que Bolsonaro não quis comprar vacina quando foram oferecidas, não quis comprar testes, organizar as ações. Segundo, ela já está reunindo vários documentos que mostram que teve corrupção. Teve gente que quis ganhar dinheiro, corrupção. Inclusive, o Tribunal de Contas da União ontem abriu um processo contra o Pazuello e seu secretário executivo, também por conta de práticas de corrupção durante o controle da pandemia. E a CPI agora está numa terceira fase, eu diria. Por isso foi importante a prorrogação do prazo dela por 90 dias, que é a fase de buscar mostrar se esse dinheiro da corrupção durante ali o Ministério da Saúde do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, se esse dinheiro está financiando a máquina bolsonarista. Eu acredito que sim,
E a CPI tem esse momento, esses depoimentos são importantes para isso. Porque o questionamento que nós fazemos é o seguinte: quem que paga o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli sair de São Paulo e até Araraquara levando cesta básica? Quem que paga esses eventos de moto feitos pelo Bolsonaro? Quem que paga os anúncios públicos de defesa do Bolsonaro por aí? Quem que paga essa máquina de fake news, produção de vídeos, propaganda de medicamento enganoso, que não tem eficácia para a Covid-19? Quem está pagando isso? Eu acho que essa é a etapa que a CPI está nesse momento, inclusive identificar esses vários intermediários montados por essa máquina bolsonarista que tentam se aproveitar dentro do esforço da necessidade de urgência de compra de medicamentos, de vacinas. Se esses intermediários estavam só fazendo isso para questão pessoal, que já é gravíssimo, porque é uma corrupção com recurso público no meio da pandemia, mas se também não estavam financiando essa máquina bolsonarista. Isso é fundamental para tornar ainda mais robusto, mais forte, mais contundente um pedido de impeachment de Bolsonaro. Bom, falando em relação ainda, né, máquina bolsonarista, gente, você citou aí o Tribunal de Contas da União, quer explicações, né, do ministro da Defesa, General Braga Neto, sobre o uso irregular de recursos da saúde por militares. O dinheiro deveria ter sido usado no combate à pandemia, mas pagou despesas de quartéis e da defesa sem relação alguma com a Covid-19, né? Inclusive, o próprio ministro da Economia também terá que explicar-se ao tribunal. Enfim, mais uma denúncia, né, Padilha? Ah, sim. Essa intervenção feita por Bolsonaro no Ministério da Saúde, essa intervenção militar, foi para fazer com que o Ministério da Saúde não pudesse ser uma voz questionadora das ações irresponsáveis de Bolsonaro, seja as ações de decisões que Bolsonaro e seu governo tomaram em relação ao controle da pandemia, seja o mau uso dos recursos, como é o caso que está citando. Isso aconteceu no Exército, nas Forças Armadas, isso aconteceu, por exemplo, do uso de vacinas. Os militares passaram na frente, na fila da vacinação, sem qualquer discussão, orientação técnica sobre isso, e isso tem acontecido em outras ações, a CPI vai descobrir essas situações. Bem, agora, Padilha, estava lendo aqui o blog do Lauro Jardim, do Globo, e ele disse que o João Dória decidiu judicializar a discussão com Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, sobre o envio das vacinas para São Paulo. Vai processar o Ministério por ter mandado ao Estado aqui, nosso, de São Paulo, somente 50% das doses previstas da Pfizer para vacinar a população, né? Como é que você também está vendo agora? Entrou na briga judicial, né? O Dória contra o governo Bolsonaro, contra o Ministério da Saúde. É um desastre, né, Marilu? É uma tragédia que está acontecendo, porque isso é um desmonte do Programa Nacional de Imunização. Só para você ter ideia, na pandemia do H1N1, 2009 e 2010, eu era ministro do presidente Lula. O Instituto Butantan era o instituto que a gente poderia produzir mais rapidamente a vacina contra a gripe, contra a H1N1, a variante que estava circulando naquele momento. E nós somos ágeis, independente do Butantan, do governo do Estado de São Paulo ser governado pelo PSDB, de ter qualquer disputa política naquele momento, o presidente Lula falou claramente, tem que tirar qualquer disputa política partidária, façamos a parceria com o Butantan, fizemos a transferência de tecnologia, e o Brasil foi o país que liderou a vacinação no mundo como um todo. Então é um desastre, uma tragédia ficar essa disputa política entre Bolsonaro e Dória diante da vacinação do nosso povo. Marilu, eu vou ter que sair aqui, vou ter que sair aqui. Tá certo, não, eu já ia agradecer aqui a sua presença, Padilha, muito obrigada. Um forte abraço para você. Vou botar minha filha aqui na escola. Um grande abraço, Marilu, um grande abraço a todos vocês. Muito bem. Em primeiro lugar, o papel de pai. É isso aí. Boa sorte. Falamos aqui com Alexandre Padilha, deputado federal pelo PT de São Paulo, médico, infectologista e ex-ministro da Saúde. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.